Então, Detranet, quando vazou dados, já era, já foi, todo mundo já tem seu CPF espalhado por aí. Fala pessoal, mais um episódio do SomaxCast iniciando. SomaxCast é um podcast da Somax que traz não só profissionais relevantes, como também temas relevantes, onde nós falamos sobre tecnologia, segurança da informação, gestão e, acima de tudo, trazemos muito conhecimento e um conteúdo de qualidade. E hoje não seria diferente, como um podcast que teve alguns adiamentos em virtude do tempo, em virtude de alguns problemas que tivemos aqui em Camboriú. Nosso grande amigo aqui, Dr. Juan Fernandes, né, da nossa OAB de Camboriú. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor, tudo bom? Meu nome é Juan Fernandes, eu sou advogado aqui na OAB em Camboriú. Também participo e integro o grupo interno da OAB de Camboriú, aqui atualmente como conselheiro. Já fui presidente da Comissão de Jovens Advogados, sou fundador e presidente da Comissão de Direito Digital aqui da subseção. Eu também sou especialista na área de Direito Digital, um dos poucos especialistas aqui na região, por sinal. Eu trabalho mais especificamente com os crimes de colarinho branco, crimes cibernéticos no geral, mas também estelionato no geral. Meu foco de pesquisa e estudo sempre foi a área de direito e privacidade. Privacidade cibernética, uma paixão desde moleque, porque desde muito jovem eu já tive contato com computação, programação, desde muito antes de eu me entender por gente, vamos dizer assim. Ali pelos meus 7, 8 anos eu já montava meus próprios computadores, antes mesmo da minha alfabetização eu já tinha alguma alfabetização em programação. Peraí, doutor. Fala direito aí, eu tô até assustado agora, hein, produção? Não, hein? Repete isso aí, porque, como é que é, desde os 7 anos? Desde os 7 anos eu comecei a fazer alguns cursos, inclusive na antiga Positivo. Positivo. Uma época, longínquo ano de 2000 eu nasci em 93, 2001, 2002, já fazia alguns cursos de informática naquela época. Recém ainda tinha aprendido a ler e escrever. Minha mãe achava isso muito interessante, o quanto os computadores no futuro iam fazer a diferença do nosso mundo. Então, comecei a estudar muito cedo essa parte. E é claro, quem viveu aquela época sabe, a terra da internet ali por volta dos anos 2000 era um mundo sem lei nenhuma. A era das trevas da humanidade, tempo das cavernas, Idade Média, não existiam regras, não existiam leis, então praticamente você ficava exposto 24 horas por dia a hackers, cybercriminosos. Isso era lá no flogão, na época desse tipo de contato, MySpace, tudo mais, você tinha acesso a todo esse tipo de gente, e até mesmo entrar no que hoje é definido como Darknet era muito mais simples, não existiam todos esses browsers de rede, nada que te impediam de você acessar um site que nem o mercado como é o nome, a Rede de Seda, a Havana, esses sites que antigamente ficavam praticamente na Surface Web, hoje são quase impossíveis de você acessar até dentro da Darknet. Você hoje não tem mais esse contato. Então, eu sempre tive contato com esse tipo de gente, hackers no geral, sempre tive uma predisposição para hackativismo, mas, é claro, nunca fui nenhum tipo de criminoso cibernético. Apenas, às vezes, difundia alguma coisinha ou outra que não era muito legal de se fazer e que hoje eu vejo que só criança faz. Que nem o finado antigo arquivo do ursinho que entrava no seu computador, lançava um código CMD ali e modificava o HD para zerar todas as informações que tinham dentro do HD. Isso era bem comum da época e eu meio que participei disso, mas numa escala muito pequena. Aí depois disso veio a época de faculdade, sempre foquei na parte de direito digital, sempre fui apaixonado por isso. Acho que a área de privacidade hoje, nos dias de hoje, beira o que a gente deveria proteger nas questões de homicídio. Sempre fui a favor da ideia de criar um novo direito humano que falasse sobre a privacidade cibernética, nos direitos humanos ali de quinta geração, a gente falar diretamente de direitos humanos quando falamos em privacidade cibernética,
porque ela vai muito além do que a gente imagina de um conceito mínimo de privacidade. Ela ultrapassa todos os conceitos do que a gente leva como a sério dessa parte de privacidade. Chegando aqui daí mais na fase de advogado, eu resolvi fundar a Comissão de Direito Digital para difundir um pouco esse conhecimento da parte de direito digital e do digital em si, porque a gente está falando aqui de Camboriú, uma subseção pequena, cidade interior, interior mesmo, porque a maioria das pessoas confundem com Balneário Camboriú, que por mais seja interior tem essa carinha de metrópole. A gente está numa cidadezinha de interior que até pouco tempo atrás não chegava a 100 mil habitantes de jeito nenhum. Então, aqui a gente tenta difundir um pouco desse conhecimento, dar espaço para os jovens advogados aprenderem também a importância do direito digital, que a gente fala já desde as coisas mais básicas, seria aprender um peticionamento eletrônico, até as coisas mais complexas, como princípios básicos de ética na parte de IA. Então, é uma área bem grande, bem extensa, que é muito nova, e vendo que nem o Grupos com a Somax têm trazendo, assim, a parte de LGPD é uma coisa muito importante para as empresas, dão espaço para as empresas, que elas precisam se adequar a algumas situações aí na questões de proteção de dados e segurança digital, que hoje ainda assim ninguém leva muito a sério. Muito a sério. Pô, fantástico aí a sua predisposição para esse tipo de tema desde cedo, tecnologia, porque não é muito comum, né, a gente ver pessoas caminharem para esse mundo, e principalmente lá atrás, né? E aí você me falou sobre a subseção aqui que você criou, que você fundou. Eu queria me aprofundar um pouco para entender um pouco como que funciona, como que funcionou, se você teve muitos desafios, como que é o trabalho que vocês realizam lá na OAB, na subseção aqui de Camboriú. A princípio, como toda criação é complicada, você tem que sair do zero. Aqui, como no caso, como funciona a criação de uma comissão? Você tem que apresentar o projeto à diretoria, depois fazer essa mesma apresentação de projeto ao presidente da subseção, e ele precisa de um aval da presidência das comissões, que fica em Florianópolis, e também, claro, da presidência da nossa da seccional aqui de Florianópolis, para dar o aval para que um advogado possa estar criando uma comissão. Mas ainda tem um problema muito simples, que você precisa ter pessoas interessadas em participar dessa comissão. Então, você precisa ter colegas que assinem a petição e a ata para que queiram participar e queiram fundar essa comissão, fazerem parte dessa comissão. E talvez esse seja o maior desafio, né? Nessa subseção, sempre isso vai ser um grande desafio, principalmente quando a gente fala de um assunto tão novo que a maioria acha desnecessário. Então, sabendo que às vezes não existem comissões de gênero, de alguns outros pontos que as pessoas acham importantes, você abrir uma comissão focada numa área que nem direito digital, isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, era mais difícil ainda do que é hoje. Então, chegar ali, falar com eles, explicar que a gente quer criar uma comissão de direito digital, para começar a falar naquele momento ainda de Marco Civil da Internet, que era a única coisa que existia, e posteriormente de um projeto de lei que ainda estava entrando em vigor, chamado Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não estava, quando eu criei a comissão, fazia acho que 3 meses que a LGPD tinha sido publicada ainda lá em Brasília. Então, a gente só foi ter acesso, só foi ter a promulgação, acho que ali para janeiro, fevereiro do ano de 2021. Então, eu ainda peguei antes da fundação da Lei Geral de Proteção de Dados se tornar o que ela é hoje. Naquele momento, ninguém levava a sério, achava isso uma grandíssima bobagem. E o pior é que ainda acham. No geral, a maioria dos advogados não participam de comissões desse tipo. São poucos que têm real interesse em participar. E eles confundem uma comissão de direito digital, os advogados, no geral, confundem direito digital com TI. Eles acreditam que nós falamos de tecnologia da informação. Tem essa confusão ainda, né? Ainda muito grande, não só aqui, como em Florianópolis. E, assim, e dentro das comissões, até a nível, vamos dizer, estadual, ainda parece acaba piorando um pouco, porque parece algo distante. É como se a gente aqui embaixo estivesse conversando com pessoas que estão aprendendo a ler e escrever, enquanto o pessoal que está nesses grupos já está falando em erudição filosófica, está lendo Platão, enquanto o pessoal aqui embaixo mal consegue colorir o livrinho de colorir completo.
Sabe que eu gosto de falar, pessoal, e inclusive eu, eu sempre trago essa analogia. Nós que somos profissionais da área do direito digital, da área de privacidade, vivemos numa bolha. Porque falar de privacidade, para quem conhece, para quem sabe, é tão natural como você conversar de qualquer coisa. Só que quando você fala, quando você conversa com pessoas que não entendem, não sabem nem das consequências, aí o bicho pega. Por isso que eu acho que a gente vive exatamente numa bolha, no mundo de privacidade. O Muito, senhor consegue ver isso também? muito. É uma bolha muito específica do mesmo grupinho de gente que vai nos mesmos eventos, que parece que são os únicos que levam isso ao minimamente A sério sério, né? e Legal. entendem vamos dizer assim, os efeitos e causas que a privacidade tem, porque querendo ou não, privacidade é algo que rege o direito digital. Pode parecer que existem outros princípios, mas o que eu vejo é que até se existe uma grande confusão com o empresarial nesse ponto, porque aí o pessoal vai entrar a falar de direito digital e ao mesmo tempo vai falar de governança, por exemplo. Não tem nada a ver. Tem cursos de direito digital, pós-graduações que eu, quando resolvi fazer minha pós-graduação, fui atrás de quais eram as universidades, quem estavam disponibilizando cursos locais, até mesmo para fazer algo em português, não em inglês. Eu comecei a dar uma olhada e vi que a maioria tinham governança dentro da área, ou áreas que são mais ligadas ao direito empresarial. Para mim, aquilo foi meio bizarro, porque quem conhece sabe que a gente quer falar sobre direito digital, sobre princípios éticos, a própria proteção de dados, segurança digital, Sim. as coisas que são importantes para a gente, não sobre governança. Nesse ponto, a gente é mais próximo do TI do que é mais próximo do pessoal de direito, porque eles vão até abrir mais espaço. Se você for fazer um curso, alguma coisa, vai ser mais fácil você aprender direito digital na área de TI do que você aprender na área de direito De normal, direito. porque eles tratam como uma sub-área. Quando hoje, se a gente levar em consideração o que está sendo feito de IAs, principalmente o STF praticamente hoje trabalha 80% com uma IA analisando tudo que eles vão responder, e a gente está falando de uma área que precisa ser mais levada a sério, uma área que precisa ser colocada mais em pauta especificamente. A gente hoje já teve as discussões de direito constitucional, de falar sobre, de ter um artigo dentro do artigo, um inciso dentro do artigo 5º que voltasse para isso. É um passo importantíssimo, mas que ainda parece pequeno, porque enquanto isso não vinha a ser levado em consideração pelas pessoas, elas ainda vão achar que privacidade digital é igual à privacidade normal, é fechar a porta de casa, pronto, estou na minha privacidade. Quando você desliga o seu celular, a sua privacidade digital ainda está sendo violada, porque é possível que o celular esteja ligado a algum giroscópio, alguma coisa, que consiga analisar até mesmo quantos passos você deu dentro de casa com o celular desligado no bolso, e assim que ele liga, ele vai contabilizar essa informação e passar para frente. Os smartwatch é que diga, né? Você pode desligar o seu telefone, mas o smartwatch está coletando tudo e Tá. quando ele faz a conexão, né? Quando eles pareiam, ele descarrega todas as informações para o device. É exatamente isso. Bem legal, doutor, assim, essa tua visão, essa tua início de jornada aqui na comissão, na subseção de Camboriú, e como o senhor bem disse, né? Aqui parece ser uma grande metrópole, mas na realidade é cidade do interior mesmo, né? Então pessoas às vezes ainda são muito receosas por novo, ainda não enxergaram que realmente se proteger digitalmente, principalmente as empresas, é essencial, porque os criminosos eles não dormem. Enquanto a gente está aqui nesse episódio de podcast, gravando esse podcast, falando sobre segurança, falando sobre privacidade. Criminosos agora, nesse momento, estão tentando invadir diversas, milhares, milhões de contas no mundo. Contas de e-mail, contas de banco, contas de rede social, né? Seja por um motivo ou por outro. E fazendo uma analogia sobre essas tentativas, sobre todo esse aparato digital para o crime, eu gostaria que o senhor comentasse e falasse um pouco sobre fraudes, né? O que o senhor enxerga hoje
como que o mundo está, em que patamar que está hoje as questões de fraudes, seja ela financeira, seja ela é, é, fraudes em geral, né? O que o senhor consegue trazer para a gente, não só de cuidado, mas como também do que eles estão fazendo hoje, os criminosos têm feito hoje? Olha, o número de fraudes cresceu astronomicamente, principalmente no ano seguinte ao final da pós-pandemia ali. Depois disso, durante a pandemia já estava começando a crescer. Mas, olha, de fraudes digitais, essa semana, inclusive, foi preso um grupo, acho que em Brasília, se eu não me engano, que faziam sites, esses sites piratas, que você vai lá, faz uma compra por um objeto de alto valor por um valor exorbitantemente baixo. Aí a pessoa entra lá, faz a compra, comete esse erro, o dinheiro é pago numa plataforma que não faz estorno ou retorno, como é algumas casos que nem aqui o Wi-Fi e outras plataformas que não estornam dinheiro. Inclusive, estou com um problema enorme com a Stone, processando a Stone em vários casos por causa disso, por chargebacks artificiais ali que as pessoas fazem já pensando em dar um golpe na empresa. Então, assim, isso se difundiu muito na Dark Web no começo dos anos 2010. Mas aqui no Brasil isso não chegou a ter esse efeito muito grande, falar sobre esses golpes em si. Os primeiros golpes que eu lembro que foram começados a fazer foram os golpes de esquemas de pirâmide. Ali por volta de 2010, quem pegou a Telex Free, essas coisas assim, foram os primeiros golpes que começaram a fugir da Darknet para o Brasil para dentro do nosso mundo real. Aí agora, recentemente, a gente viu toda essa onda com jogos de azar, que na minha percepção também entram com um princípio de estelionato virtual, porque existe uma diferença muito grande entre rodar uma roleta física a uma roleta digital. A roleta digital está calculadamente perfeita para cada detalhe, Programada, né? para fazer você jogar o suficiente para você perder o medo de jogar e começar a botar dinheiro até ela perceber que você vai desistir e te tirar todo o dinheiro. É muito simples programar isso. Ó, você que tá acostumado, né, ao jogo do tigrinho, cara, isso é estelionato digital. Cuidado, cuidado, você que divulga, né, doutor? Sim. Divulgar. A partir do momento que você faz a famosa frase plataforma nova está pagando muito, você entrou em crime de estelionato, porque você está induzindo a pessoa a cometer esse crime, a cometer esse erro. Você não está dizendo para a pessoa, vai ali e joga, como é, por exemplo, as bets de aposta esportiva. Ah, entra aqui e joga, mas se você perder, não é minha responsabilidade. É só uma brincadeira. Ele tá jogando, na verdade, e apostando no resultado de uma partida, no resultado de um esporte. Ele não está apostando para a plataforma pagar, né? Como fica lá. Não, o Tigrinho está pagando. Ó, pessoal, o YouTube, ó, não estou fazendo propaganda, não dê ban aí no meu vídeo. Eu estou falando sobre as possibilidades, obviamente, de terem, né, acometimentos de crimes de estelionato, né? Sim, esses crimes acabam acontecendo. Aí a gente vai ali para o começo de 2010, 2020, com pandemia iniciando, Sim. e veio o auxílio emergencial do governo do Brasil. Aquela época ali foi triste, né? Inclusive, meu pai teve o CPF cadastrado e roubaram o dinheiro dele quando, uns anos depois, ele foi descobrir, quando foi fazer uma renovação de algum documento da empresa dele, e foi descobrir que estava lá no portal de transparência que ele recebeu do auxílio emergencial. Teve que pagar, né? Teve que fazer o retorno dos valores lá na hora de fazer o pagamento para o fisco. Ficou furo da vida lá que tinham roubado o dinheiro dele. Aconteceu muito por causa de uma falha muito simples do Gov, que eu mandei e-mails para eles alertando e ninguém deu a mínima. Era uma falha ridícula que eu poderia, quando você pedia para esqueci minha senha, clicava lá, eles mandavam para um e-mail para o seu e-mail pessoal. Seu e-mail pessoal, você acusava que não tinha mais aquele e-mail e automaticamente você poderia cadastrar um novo, né? Cadastrar um novo. Depois de 30 minutos você poderia cadastrar um novo. Daí eu acabei brigando virtualmente com um cara, porque entrei no CPF de um cliente meu e fui lá e recadastrei, e ele continuou recadastrando e ficou nessa briga de eternamente, até que eu fui lá e botei um bot de flop e fui botando uma dúzia de e-mails aleatórios, ele não conseguia mais cadastrar para nenhum e-mail, porque toda vez bloqueava
a troca de e-mails a cada 3 tentativas mal sucedidas. Aí, não sei mais o que deu naquilo, porque foi mais uma estratégia de hacker para trapacear contra hackers, coisas que eu fui aprendendo no meio de grey hats, que o pessoal sabe bastante fazer esse tipo de coisa. Naquela época rolou muitos golpes e teve gente que foi pega depois com mais de 150 milhões de reais em contas bancárias, só de dar golpes em CPFs, inclusive com o governo sendo ridiculamente ignorante, permitindo ter CPFs de pessoas falecidas. Teve um grupinho que pegou uma lista de pessoas de atestado de óbitos e cadastrou todos e recebeu auxílio emergencial por pessoas falecidas. Enquanto isso, tinham pessoas no norte, nordeste, a sul do Brasil que estão em situação de extrema pobreza que não conseguiam nem se alimentar porque caíram numa lista de não poder receber auxílio emergencial. Dali, aquele golpe começou a evoluir muitos golpes de sites falsos que já vinham desde sempre da internet. É bem antigo, né? O lance de sites falsos é bem antigo. Mas o problema é que cada vez mais eles conseguem aproximar o URL de um original. Então, as empresas cada vez mais têm que cadastrar URLs errados, falsos, parecidos. Acho que a empresa de vocês deve lidar muito com isso. Muito com isso. Tem que comprar 4, 5 mil domínios aleatórios, como é casos que nem americanos. Tem mais de 5 mil domínios diferentes, porque existem domínios, detalhes muito pequenos num domínio que a pessoa vai lá e não cadastra. E a pessoa não sabe que está pegando um domínio da pessoa, que é um domínio falso, e cadastra por um site. É. No começo, os golpes eles exageravam. Então, um iPhone que custava R$3.000, eles estavam vendendo por R$300. Agora eles pegaram o jeito. Então, eles vendem o iPhone de 3.000 por 1.500. 50%. E ainda assim, a pessoa vai, cresce o olho e compra. Já era. Não vai receber esse dinheiro de volta, porque se você pegar se eles estiverem cadastrados numa plataforma como a Kirvano, esse dinheiro já foi transferido para a conta bancária da pessoa, ela já sacou em Pix, não tem registro, dados, a empresa não é cadastrada no Brasil. Já era. Você nunca mais vai ver seu dinheiro na conta. Como diz um grande jurista, perdeu o Playboy. Perdeu. E falando sobre sites falsos, por exemplo, né, a gente tem, inclusive eu tenho uma palestra que eu falo sobre crime cibernético, né, fraudes, né, e nela eu cito algo muito incomum que muitas pessoas desconhecem, que é utilizar, criminosos acabam registrando URLs com caracteres cirílicos, né? Então, os cirílicos, para quem não sabe, você que não sabe, são alfabetos codificados, ou seja, se você pegar a tecla Alt e digitar alguma coisa, alguma combinação numérica, Alt 169, Alt 168, vão surgir caracteres ali que não são os mesmos caracteres, têm a mesma função, mas não são os mesmos caracteres que estão lá no seu teclado, tá? E aí, quando você vai fazer um registro de um domínio, não é a mesma letra. Tem também aquele tipo de fraude, né, doutor, que eles colocam tipo Mercado Livre. Eles colocam letras parecidas, o R do lado do G, enfim, registram domínios com letras bem parecidas. Para quê? Para que as pessoas, né, exatamente como você falou, né, a fraude, o estelionato, acaba sendo um site bem quase que real e a pessoa acaba caindo ali, né? Isso cresceu muito mesmo, né? Cresceu absurdamente, porque eu não sei se é por descuido das pessoas, mas em muitos casos é descuido até das plataformas digitais. Falta de tempo? Será que a pessoa viu ali mais rápido, ela clicou e tal? Em alguns casos estão bem mais, às vezes a inteligência deles está maior. Esses dias eu estava vendo no YouTube, minha conta, eu parei de usar YouTube Music, não tenho mais conta Premium, né? Premium, que proíbe passar as propagandas. Aí do nada abre uma propaganda entre um vídeo e outro da Under Armour, marca de roupas esportivas, com o outlet da Under Armour. E eu cliquei. Só que quando eu abri o site, eu vi alguns calçados que, por conhecimento, já de conhecer os calçados, alguns tênis, eu pensei, esse preço está meio absurdo. Estamos falando de mais de 80% de desconto. E tem todos os tamanhos. Não parece um outlet. Aí eu peguei, abri o Google normalmente, cliquei
escrevi Under Armour, sem nem entrar direto no site, procurei no Google e procurei o outlet do Under Armour. Existiam 2 outlets da Under Armour, um verdadeiro e o falso que estava sendo anunciado no YouTube. Eles estavam anunciando propaganda do outlet da Under Armour falso dentro do YouTube. Para você ver como as plataformas acabam publicando, os próprios marketplaces também que a gente vê no Facebook, tem fraude pra caramba. Uhum. Tem golpes desde celular a preço absurdo, né, até carro. E tá lá no marketplace. E aí, como é que fica a responsabilidade dessas plataformas com esses anúncios que não são verificados? O problema hoje é que no judiciário, agora falando de prática e de dia a dia de advogado, o judiciário está muito atrasado quando a gente fala de direito digital, mas muito atrasado mesmo. Assim, a gente vai desde perturbação da paz e sossego básica, que é quando você fica ali, recebe 500, 600 ligações da TIM uma tarde, para eles oferecerem um pacote de dados e você vai bloqueando eles, eles vão mudando o número para um outro número de chip e você continua ali recebendo propaganda e propaganda e propaganda. Você entra no judiciário, processa, já deixa cadastrado em não perturbe, faz todo o procedimento correto para no final o juiz ler e falar mero aborrecimento. Então, não é mero aborrecimento. Era quando eles poderiam fazer uma ligação de cada vez. Agora a gente bota isso num bot, o bot faz 6.000 ligações por segundo. Liga, manda Manda mensagem. mensagem, vai te perturbar absurdamente, ou com propaganda, ou com cobranças, às vezes cobranças de um terceiro que cadastrou o seu número. Então, os juízes têm falhado muito nesse ponto. Você, às vezes, está sendo lesado e eles acham que é mero aborrecimento. Quando a gente fala em vazamento de dados, eu processei o X inúmeras vezes por causa dos vazamentos de dados, processei o Serasa inúmeras vezes por vazamento de Serasa é um dados. absurdo. E a única coisa que a maioria dos juízes falam é que não houve dano real Mas existente. como assim? A partir do momento que vazam seus dados, o dano já existe. Porque a gente está falando inicialmente que a gente não sabe de quais dados vazaram. Eles falam especificamente que são os dados ali padrões. E-mail, telefone, CPF. Claro, depois do vazamento que houve no Detran em 2016, a gente já se ferrou nesse ponto. O nosso CPF já está em todo lugar, porque o Detran era o que mais tinha dados na época que eu estagiei. Junto ao Detran, já fizeram vazamento de dados. Eu tinha notado que praticamente todos os dados do CPF que estavam cadastrados na caixa também estavam vinculados ao sistema que o Detran usa. Então, o Detranet, quando vazou dados, já foi, todo mundo já tem seu CPF espalhado por aí. Mas o meu problema com o Serasa é que eles usam cookies. Quando vazou os dados, será que não vazaram dados sensíveis? As minhas preferências, né? As nossas preferências. Será que não vazaram os dados sensíveis nossos? Porque quando a gente fala de cookies, para quem não tem esse conhecimento na área digital, eles podem basicamente pegar todo o que você fez de navegação. Não necessariamente vai pegar ali só os dados do site que você está entrando naquele momento e o navegamento das páginas. Ele pode pegar todo o seu histórico que você fez ou naquele dia ou dias anteriores, depende ali do servidor que eles estão usando para hospedar o site deles. Se o servidor deles tem acesso a demais servidores, se é um servidor americano, um servidor coreano, que ele vai ter a delimitação ali dos dados que estão vinculados àquele servidor. Só isso. O resto, você nunca sabe o que eles pegaram. Eles podem ter pegado qualquer coisa de históricos e vão ter acesso a praticamente tudo da sua vida. Eles vão saber o que você comeu de manhã, o que você pesquisou à tarde, e dependendo de onde, que plataforma você usou, se for o celular, até sua altura, quando eles olham através de análise de giroscópio, uma pulseira, se você tem uma pulseira eletrônica, seja ela um smartwatch, smartband, vai fazer análise até dos seus batimentos cardíacos, se você tem algum problema cardíaco. Para quem eles podem vender isso? Para qualquer um. Eles podem analisar qualquer coisa sua. Por isso que privacidade é algo tão importante e o judiciário, no geral, não leva isso em consideração. E isso já vem de sempre, desde que o começo, desde que começou a se discutir lá na época que ainda era a Lei Carolina Dickmann, que a gente falava muito, o judiciário já falava que isso era mero dissabor, mera perda de tempo. E interessante você ter falado sobre essa quantidade de dados, né, que muita gente às vezes nem se dá conta. Ah, mas é só um cookiezinho. E aí a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para quem não sabe, pessoal, a gente tem um vídeo aí no canal
que explica quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já publicou um guia falando sobre gestores de cookies. Muitas empresas, inclusive, negligenciam da forma correta de instalar esses gestores de cookies. E não é aviso de cookies, não é gestor de cookies em seus sites. Essa quantidade, essa qualidade de dados, elas podem ser utilizados, inclusive, para a prática de stalking, né? E ter informações privilegiadas em grande volume, não só em volume, mas também robustez de um indivíduo, facilita muito as pessoas que realizam essa prática de stalking, né, doutor? Para explicar mais ou menos, para quem ainda não tem tanta familiaridade com essa parte de direito digital, o Stalk foi publicado em 2021 e ele serve basicamente para proibir os crimes de perseguição, que até então eles eram abrangentes só no padrão de perseguição antigo, que era ir até a porta da sua casa, correr atrás de você. E hoje em dia o stalking, e principalmente agora após a lei que criminalizou o bullying, o stalking ele ganha uma abrangência imensa quando a gente fala de digital. Ele pode ir desde aquele bom e velho padrão de visualizar cada uma das postagens das suas redes sociais, até ir para uma coisa muito mais complexa, que seria ter acesso às informações de outras pessoas, famílias. Eles podem acessar praticamente seu histórico de vida, não só através de suas redes sociais. Se você combinar aí com os dados sensíveis, você praticamente tem um panorama da vida da pessoa. Por isso que é meio eu sempre achei tão arriscado o que as redes sociais hoje mais lucram de verdade, é o que eles usam o tracking de posicionamento geográfico. As pessoas adoram postar lá, cheguei no restaurante e tal, e posto o local que você tá. Para você que não sabe, o Facebook, Meta, pega todos esses dados, hoje em dia é o que eles mais lucram, é com geolocalização, porque isso faz auxílio na hora de mapeamento de satélites, isso melhora a qualidade de internet, a famosa Wi-Fi 6, por exemplo, só existe por causa de traqueamento de dados e localização. Facilitou o conhecimento das máquinas de entender onde você está e em que ponto você está. Isso é bom até que ponto a gente não sabe, né? Porque agora até com drone que a gente vê em guerra acertando na cabeça de pessoa com facilidade, a gente vê esse ponto. Então, assim, o stalking, inicialmente, a gente pegou ele mais para para prevenir esses crimes onde principalmente aconteciam muito com mulheres. O carinha entra lá, rede social, e começa a perseguir ela, abre 500 contas fakes e fica ali forçando uma interação, tentando contato com essa pessoa de qualquer jeito. Aí a pessoa começa a ir lá e bloquear, desativar, achando que, se baseando no que a lei antiga acreditaria, que era, beleza, agora essa pessoa já não vai mais te perturbar. Quando essa pessoa pode continuar acessando, tendo mais informações, usando contas fakes, dependendo do tipo de conta fake que ela possa ter um acesso básico ali, continuar visualizando a sua vida, e isso vai indo a um nível extremo. E esse stalking também, principalmente depois da lei que foi vigorada agora no ano passado, 2023, foi a lei que transformou o bullying em crime, trouxe um novo arcabouço ali para a parte de stalking, que foi a pessoa começar a te perseguir de outra forma, que é a perseguição por difamação, calúnias, e começarem a te perseguir de uma forma que te oprima a existir dentro desse nosso mundo, usando a internet para isso. Porque, de novo, a internet tem um potencial infinito. Quando a gente fala de bullying, ele acaba na escola, acaba no serviço. Quando estamos falando de cyberbullying, você apaga a postagem e eles postam em outra página. É uma hidra, não acaba nunca. Toda vez que você corta uma cabeça, volta outras três. Né? O stalking, então, quando a gente fala de stalking cibernético, ele é muito mais agressivo. A pessoa consegue acessar tudo da sua vida, e se você não se policiar e começar a cuidar do que você posta em redes sociais, vai ficar cada vez mais fácil a pessoa fazer isso. Então, uma dica que eu sempre dou, uma coisa que eu sempre faço é: nunca poste de onde você está naquele momento. Você tirou uma foto no restaurante chique, você ficou com muita vontade de esfregar na cara de todos os seus amigos que você está comendo lá. Espera umas 3 ou 4 horas depois que você saiu desse local e posta. Aí você vai estar vivendo minimamente mais seguro, e a gente daí vai evitar que um stalker saiba onde você está naquele momento, e aí possa ir até atrás de você, dependendo do nível de loucura. Isso acontece muito. Eu
falando sobre o stalking, né? E essa exposição que as pessoas têm hoje é muito louco, né? Porque as pessoas às vezes viajam, elas já postam no status, né? A foto, sentido aeroporto. Então você já sabe que a pessoa está indo viajar. E aí quando bota lá, viajando para, né? Já bota Uhum. lá no status, viajando para É a foto do avião no... a foto do avião no ar. E, pô, chegou no aeroporto, já posta a foto do aeroporto. Chegou no hotel, que é exatamente esse sentimento, né? Não, tem que esfregar na cara ali de muitos ali. Olha, tô aqui e tal. Então, assim, eu acho que o mais relevante nessa dica que você deu, doutor, é assim, quanto vale a sua privacidade? Será que vale a pena você se expor a esse nível, a esse ponto? Nos dias de hoje as pessoas não fazem o quantitativo disso. Então elas não têm essa noção básica que o problema é que quando você está fazendo uma viagem e posta isso, você pode ter um stalker atrás de você, pode ter a Receita Federal fazendo análise de o que você está gastando, quanto você está gastando e mandando para o leão. Exatamente. Você pode ter uma análise ali, se você pratica um esporte radical, pode ter o seu plano de saúde, analisando se vai aumentar ou não o valor da sua cobertura, porque você é um maluco que gosta de se jogar de prédios fazendo base jump. Você pode ter o seu banco analisando se você merece ou não crédito, porque você gasta muito. O seguro do carro, você vai renovar sua pólice, se você está fazendo um rally, se você está fazendo viagem longa. Uhum. Isso também vai analisar ali para ver qual o custo que você pode gerar para eles em um prejuízo maior, se eles querem ou não renovar o seguro com o seu carro. Tudo isso vai sendo analisado pelas redes sociais. É isso que as redes sociais ganham dinheiro. É da onde vem o dinheiro que você usa para você poder ter acesso aos seus rios. É o dinheiro que vem para você poder assistir o YouTube praticamente como uma emissora de TV que funciona 24 horas por dia. É com base nesses dados que você posta e que as outras pessoas postam, curtem, assistem, que eles vão fazer dinheiro. Então, você não faz ideia para quem eles vendem. Foi que nem o caso lá do Facebook em 2000, quando foi a última eleição anterior? 2017, que foi o caso, 2017. que foi quando eles mandaram tudo para Cambridge Analytics. E aí eles sabiam para quem mandar a mensagem certa, a imagem certa, no horário certo. Depois do que a Cambridge mostrou, praticamente escancarou do mundo da privacidade, a gente não tem mais o que discutir quando falamos a importância dos dados, a importância da privacidade e até mesmo quando a gente está falando da sua própria empresa, a importância de fazer ali um DPO decente, fazer uma análise decente da sua segurança digital da sua empresa, fazer uma análise decente ali de como funciona a sua política de proteção de dados, como que os seus funcionários controlam os aparelhos, porque é uma coisa que eu sempre comentei, é que as pessoas, um hacker que entra em qualquer lugar, ele vai hackear qualquer empresa. Hoje em dia as pessoas estão usando o ZipID, que era utilizado wireless. A pessoa consegue acessar, mas dá para plugar um mouse que não é um mouse num computador que tem aberto. Então as empresas não têm segurança digital. Já entrei em banco que você podia entrar na sua conta bancária através de um computador que tinha disponível para um ambiente público. O que me impede de eu entrar ali com um Raspberry Pi instalar na sua máquina sem você ver, trocando o mouse ou teclado por um aparelho que tenha uma placa dupla falsa, e a partir dali acessar os dados da sua empresa inteira, pegar todos os dados dos seus clientes, e às vezes eu nem vou te roubar ou fazer um mal a você, eu vou pegar esses dados e revender para quem tem interesse. Vai lá na Darknet e bota em algum Bice ali dentro de uma loja de virtual no Pirate Web e vende ali por uma mixaria, $300, $500, os dados de uma empresa inteira. Então, tudo isso tem que ser feito uma curadoria. As pessoas esquecem a privacidade. A curadoriazinha básica que eles acreditam, aí eles vão lá e pegam uma lojinha aqui de Balneário Camboriú. Vai lá e vai fazer uma empresa lá de São Paulo que nunca entrou, vai fazer um programa de privacidade e proteção de dados da sua empresa que nunca entrou na sua empresa, nunca olhou os dados, as funções, como seus funcionários agem, qual é o nível de instrução dos seus funcionários, se são pessoas muito instruídas ou pouco instruídas, se vai adiantar, sei lá, cobrir as entradas USBs do maquinário com cola quente para evitar que algum espertinho venha e plugue uma máquina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o pior é que quando você vem numa cidade que nem Camboriú, você vê que nenhuma das empresas pequenas faz esse tipo de controladoria.
Eles acham que o que as pessoas vão querer com os dados dos meus clientes. E eles não entendem que elas querem tudo. Tudo. Qualquer coisa é relevante. Pode ser desde o quantas vezes você comprou naquela loja. Já faz relevância de dados. Até quanto que ela ganha. Sim. Falando sobre essa questão de tecnologia, né, que acaba transformando o que é bom para o mal, e plugar equipamentos, né, em lugares que realmente não são legais, né? Por exemplo, tomadas USB em aeroporto, rodoviárias, né? Wi-Fi de shopping. Wi-Fi de shopping, né? Então, hoje mesmo pela manhã eu vi um vídeo com o Flipper Zero que o cara tava fazendo um teste, né, para poder fazer o mapeamento de uma chave. É uma versão, um módulo adicional do Flipper Zero que ele pegou uma chave comum e colocou no visor. E aí naquela função ele começou a traçar, olha só que loucura, traçar o desenho daquela chave. Ou seja, é um equipamento eletrônico Fazendo uma função física. fazendo uma função física para poder cometer a E o pior, a fraude. pessoa vai lá atrás, vai numa loja dessas impressão 3D, pega o deal desse arquivo e faz uma impressão em 3D de uma chave, Uma chave. volta e abre a sua sala, seu quarto, sua casa, tudo com um pouco de tecnologia. Ele não precisou tirar a chave do ambiente, né? Olha só o quanto que às vezes as pessoas, as empresas, os empresários não entendem a vulnerabilidade de cada negócio, né? Ele não precisou tirar a chave do ambiente. Ele foi lá, pegou a chave, colocou no Flipper Zero, apertou um botão, o Flipper Zero, cara, incrível, né? Foi ali pegando todos as curvas, né? E o que faz naquilo ali? Leva lá, imprime hoje 3D. 3D hoje é o mundo, né? Vamos falar a realidade, né? 3D faz qualquer coisa. De arma a uma chave. Né? No começo, eu lembro quando saiu as primeiras impressoras 3D, já tinha gente fabricando modelos de armas, desmontando até Kalashnikovs gigantescas, Sim. com trocentas mil peças sendo desmontadas, botando num scanner 3D feito com Kinect da época. Para quem não lembra, o Kinect era uma pecinha que é pro Xbox 360 para você poder dançar. As pessoas achavam que só servia para isso. Algum maluco foi lá e notou que ele fazia o traqueamento por infravermelho de cada ponto e passava ele como se fosse um scanner gigante em cima de uma metralhadora, e a metralhadora virava 3D e uma pessoa poderia comprar a impressão dessa arma, poder imprimir ela em polímero, caso tivesse uma impressora em polímero, e pronto, agora ela tinha uma metralhadora em casa por $150, $200, isso em qualquer lugar do planeta. Então, incrível. Dados, por isso que dados são tão perigosos, por isso que são tão importantes. E precisam ser protegidos o tempo todo, né? Isso. Mestre, a gente já está encaminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo, mas hoje eu vou fazer um momento, e aí o nosso produtor até lembra, toda vez que a gente vai gravar, o nosso produtor aqui, o Márcio, obrigado aí, esse cara que está aqui nos bastidores, sempre batendo um papo com a gente, nos orientando. Não esquece do momento dicas. Eu vou separar o momento dicas em dois momentos, né? Primeiro, obviamente, eu vou te pedir algumas dicas por você ter atuado e atua muito com o jovem advogado. Você dá 3 dicas aí para o jovem advogado que está nos assistindo, está assistindo esse podcast, olhando aqui para essa câmera aqui para dar essa dica. Primeiro, dá umas 3 dicas para o jovem advogado, o cara que está começando sua carreira aqui. Primeiro, pessoal, é uma dica que eu sempre dou. Essa profissão, ela não é muito fácil de início, quando a gente fala de advogar mesmo. Então, quando você vai começar uma advocacia, saiba que você provavelmente não vai ganhar rios de dinheiro e você não vai ter tanto espaço no local, você vai ter que se inserir à força. A maior parte dos jovens advogados desistem antes de cumprir esses seus 5 aninhos de advocacia jovem aí para se tornar um advogado pleno. Então, uma dica que eu dou é: procurem fontes de renda que vocês possam ter fora da advocacia inicialmente e, se possível, vocês também vejam se não seria o caso de vocês de entrar para uma área que ela não seja tão jurídica. Entrem mais para uma área extrajudicial e trabalhem com a área extrajudicial. A área jurídica é uma área bem puxada, bem complicada,
e de início você vai ter que, primeiro, estar inserido em algum lugar. Se você não tem inserção nenhuma em uma empresa ou um escritório, dá uma procurada na OAB da sua região, vê se eles vão ou não abrir uma porta ou outra para você ali. Tenta entrar em programas, entrar em planos de plantão, dá uma olhada no que você consegue fazer, porque vai ser puxado. Não é fácil entrar no começo da Jovem Advocacia. Outra dica é, estudem áreas específicas de direito. Eu lá atrás, todo mundo achou que eu era um maluco quando comecei a falar em direito digital, numa faculdade onde eu fui o único a escrever um artigo de TCC de direito digital e um dos 3 que tem até hoje. Então, todo mundo achou que aquela época era impossível isso. Cada nova área que vai abrindo, entrem para essas áreas novas, busquem espaço. Pode demorar, mas vai chegar uma hora que vocês vão ser reconhecidos e vocês vão ter espaço dentro dessa área. E a terceira dica é, quando vocês entrarem assim para a parte da Jovem Advocacia e trabalharem com a Jovem Advocacia, não esqueçam que vocês têm prerrogativas que têm que ser protegidas. A maioria dos jovens advogados deixam juízes e todo mundo passarem por cima de você a qualquer custo. Não deixem isso. Vocês estão numa área jurídica e vocês são responsáveis pelo que acontece dentro dessa área. Quando vocês deixam alguém passar por cima de vocês, vocês afetam todos nós, não só vocês mesmos. Então, não tenham medo. Vocês são advogados, vocês trabalham nessa área. A advocacia, como dizem muitos, não é uma área para covardes. Se vocês querem trabalhar nessa área, vocês não podem ter medo de bater em empresa grande, em juiz e bater de frente com quem quer que seja. Se vocês são covardes, desistam. Isso não é lugar para vocês. Boa, bem duras aí e excelentes dicas, né? Não é uma área fácil, é uma área para fortes. E agora, as outras dicas eu gostaria que o senhor trouxesse com relação à privacidade. Então, 3 dicas fundamentais para aquela pessoa que faz a sua viagem, para aquela pessoa que recebe ofertas ao telefone. Faz um compilado aí de algumas dicas importantes sobre esses temas, por favor. Pessoal, tem muita coisa que vocês deveriam saber. Mas, primeiro, se atentem a detalhes. Quando vocês olharem uma página que vocês vão fazer uma compra, dá uma olhada no layout, se está tudo esquadrado bonitinho, se parece tudo uniforme e bem feito. Designers gráficos profissionais tomam esse cuidado, parece pequeno, mas às vezes uma logo muito grande, uma logo muito torta, cliquem na página inteira. Quando você clica na página inteira de um site que foi produzido para ser um site de vendas, eles vão tomar o cuidado de te levar para algum lugar a cada página, cada pontinho que vocês tocarem do site vai ter uma informação, uma utilidade. Se você abrir um site que automaticamente você clica e ele te leva para lugar nenhum, pode ter certeza, você já caiu em golpe. A segunda dica mais fácil de vocês prestarem atenção, evitem acreditar em oferta milagrosa. Nada que te prometa rios de dinheiro, algum milagre, alguma coisa, vai te conceder. A chance disso é 1%. Ninguém na internet está te oferecendo um milagre. Se alguém está te oferecendo um milagre, é porque esse milagre não funciona. A internet é cheia de gente querendo te passar a perna. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Essa pode ser, podemos dizer que é uma segunda dica, mas é uma dica maior nesse sentido. Então, tomem cuidados ali, que se vai desde se você olhar num site que está te oferecendo um produto por 1/10 do valor do preço, até um site que está te oferecendo ganhar R$1 milhão por semana. Se alguém estivesse ganhando R$1 milhão, você acha mesmo que ela estaria te ensinando? Ela ia estar compartilhando essa informação com você? O dinheiro do mundo é escasso, não é infinito. A terceira dica ali que eu posso dar para vocês em relação a golpes cibernéticos é tomem cuidado com contatos diretos com vocês. A maioria das empresas fazem contatos genéricos. Elas não vão entrar em contato com você te pedindo os seus dados, elas têm os seus dados. Às vezes, que nem a gente conversou aqui, eles têm até demais, eles têm sobrando que eles precisam saber de você. Eles nunca vão entrar em contato com você te oferecendo alguma coisa falando, mas confirme seu CPF aqui para mim. Se eles estão te oferecendo isso, eles já sabem quem é você, quantos anos você tem, sua altura, seu peso. Até se você come biscoito demais, eles sabem o que você anda fazendo no seu dia a dia. Então, tomem cuidado com esses contatos que vocês recebem. Normalmente, esses contatos são muito confusos. E existe uma quarta dica que eu ia dizer, mas ela é uma coisa um pouco mais técnica, que a maior parte desses golpes, eles são muito genéricos e vazios. Então, por exemplo, hoje em dia tem golpe até falando que que você tem um processo no tribunal tal. Dá uma olhadinha quantos números tem no número de processo, por exemplo. Ali não vai, se você olhar, vai ter alguma coisa de uma informação errada.
Se há um golpista falando que é um advogado, você pega essa foto dele que está ali no WhatsApp e joga no Google. Dá uma olhadinha se não, essa foto já não se repete em outros lugares, ou se não se é uma coisa totalmente diferente. Está escrito ali que é um advogado que está falando com você, mas você joga lá na internet e é um biólogo, professor de biologia de algum lugar, a foto dele foi jogada ali no Google. Então, sempre tomem esses cuidadinhos de jogar para frente, para trás. Sempre vão ao Google quando vocês começam a achar que alguma coisa é estranha ali, tem algum detalhe estranho, dá uma pesquisada, dá uma olhada se o URL bate, joga um outro URL. Ah, entrei na Americanas, tem uma promoção muito barata. Clicou naquele link, viu aquela promoção, vai lá no Google e escreve americanas.com, entra de novo, procura o mesmo produto e vê quanto que ele está custando. Às vezes você está ali, é um detalhe bobo e você não viu que está faltando um W ou tem um W a mais no www. Então, acho que creio que essas 3 dicas sejam as mais importantes aí, com uma quarta de bônus aí. Boa, show de bola. Bom, primeiro, doutor, agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui, incrível, conteúdo muito rico, e eu tenho absoluta certeza que esse conteúdo, que esse podcast vai fazer muito sucesso, porque o tema é super relevante. Antes da gente encerrar, eu gostaria que, além dessas dicas, o senhor deixasse as suas considerações finais, seus agradecimentos, para a gente realmente encerrar esse bate-papo. Fica à vontade, então. Pessoal, tomem bastante cuidado com dados, eles são muito importantes. Para quem está inserido nesse meio, sabe, vai aprender muita coisa sobre vocês, e vocês não querem que as pessoas saibam muita coisa sobre vocês. Abaixem um pouco o ego, parem de postar tanto em rede social, vocês estão cavando a própria cova de vocês dia após dia. Tenham um mínimo de cuidado com as empresas de vocês, porque não é porque você tem uma padaria que os dados dos seus clientes não são importantes. É importante, um bandido pode saber quem é o seu vizinho só pela quantidade de pão que ele anda comprando. Então, é importante, sim, as pessoas tomarem cuidado, procurem profissionais da área que sejam habilitados e que tenham conhecimento para ajudar vocês nesse ponto. Não adianta vocês procurarem uma fórmula baratinha, porque o barato sempre sai caro no nosso mundo. Aprendam essa parte, principalmente de golpes. Tomem cuidado. Ninguém faz milagre, ninguém oferece nada de graça. Não tem iPhone de R$300. Isso não existe. Se vocês continuarem fazendo isso, vocês perpetuam pessoas a cometerem esses golpes. E se vocês sofrem algum tipo de golpe desse, parem de ter medo de ir até uma delegacia e entrar com processo, com uma denúncia. A delegacia vai encaminhar isso para uma delegacia de crimes digitais e eles vão fazer a averiguação. Muita gente está caindo. Nos próximos meses vocês vão ver milhares de pessoas sendo presas com esses tipos de golpes, agora até vinculados a organizações criminosas que vão cair nesses processos. E se você comete esse tipo de golpe, deixa eu contar para você que não vai virar pizza, não é como vocês acreditam que é o país da impunidade. As leis endureceram muito. Depois de 2013, com o Pacto Anticrime, as leis endureceram muito. E se você for denunciado por crimes de organização criminosa, não espere que você não vai passar menos de 6 anos num regime fechado. Não vai ser pouca coisa, não. E você não vai aguentar nem 5 dias no regime fechado. E podem ser, inclusive, aumentados se for cometidos contra idosos e crianças ou vulneráveis. Dobrado. E normalmente são cometidos contra todas essas pessoas e às vezes você, como criminoso, nem sabe quem você está atacando. Exatamente. Bom, acho que é isso. Doutor, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo conteúdo. Acho que é muito relevante e, acima de tudo, é importante para a comunidade, para a OAB, para todas as empresas, todos os empresários que estão nos assistindo nesse momento, né? Realmente fazer o bom uso dessas informações. O meu sócio Alan sempre fala, pior do que não fazer nada é não procurar saber o que precisa fazer. E eu acho que esse nosso bate-papo de hoje resumiu muito isso. Tá certo? Tá certo. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu.